Bora lá, pessoal, pro pré-jogo de Palmeiras e Flamengo. Definitivamente, os dois melhores times do Brasil. E não é de hoje, já tem há anos que divide entre si o protagonismo do futebol brasileiro. E sempre quando se encontram, dá jogo bom sim. Nem sempre plasticamente, mas como são duas equipes que se permitem a jogar, tem tudo para ser uma disputa técnica, tática, mas que as duas equipes valorizam a bola. Não que a gente ver outras equipes que possam chegar ao patamar que Palmeiras e Flamengo ocupam. Tanto que o Palmeiras é líder, 22 pontos. E com 18 pontos, o Flamengo é o vice-líder. Então, o Flamengo ganhando pode até se aproximar da equipe do Palmeiras. O Palmeiras ganhando abre uma boa margem de distância para o seu principal rival. Eu não sinto tanta firmeza num Cruzeiro, num Red Bull Bragantino que possa querer fazer frente a um Palmeiras e um Flamengo. Então, mas antes disso, já começar a falar dos meus achismos, do meu prognóstico, o que eu acho que o Palmeiras e o Flamengo poderão fazer, e também aquela minha memória afetiva, que eu acho que o que me remete um Palmeiras e um Flamengo, as lembranças me despertam. Um pré-jogo é mais para isso, para você desabafar, colocar para fora o que você sente, o que esse clássico nacional faz com os dois. Mas eu já fazer aquele pedido, é tão bom tempo que eu não faço vídeos maiores, né? Me dedicando mais a vídeos mais curtos, aos shorts, que tem maior visibilidade, mas um jogo, um Palmeiras e Flamengo, precisa. Já vou fazer aquele pedido, já deixa já o seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, se caso não for inscrito, e compartilhe o conteúdo, para poder propagar cada vez mais o alcance do nosso canal, para poder chegar em quem ainda não chegou. E você que sempre nos brinda com os likes, passe para os seus amigos, para os seus grupos, para ter maior alcance do canal Lealdade em Padrão. Mas vamos lá. Já tinha citado, Palmeiras e Flamengo são os melhores times do Brasil e nada melhor do que as duas melhores equipes do Brasil para poder nos brindar com um grande jogo. É o que esperamos. Eu tenho muita expectativa, vontade e torcida que Abel Ferreira, Felipe Luiz façam os dois times jogarem bola. Eu tenho a crença, a fé que isso possa acontecer, que muitas vezes quando o Palmeiras vai enfrentar equipes extremamente fechadas, o Palmeiras tem uma tremenda dificuldade. Vai pegar um São Paulo no Allianz Parque, ou o Barueri, independente, pegar um São Paulo, pegar um Corinthians, eles abdicam de querer a bola. Devolve a bola para o Palmeiras. E o Palmeiras, para poder perfurar uma zaga muito fechada, o Palmeiras tem sérios problemas. Isso eu estou falando rivais grandes, tamanha grandeza tal qual o Palmeiras, São Paulo e um Corinthians. Se fecha demais, chega a ser o ponto de ser até covarde, como o São Paulo mesmo já foi, com segundos já começar a fazer cera com o goleiro. Eu acho isso inadmissível num clássico. Para mim, cera tem que ser feito lá, depois dos 30 do segundo tempo, lá, demorar a cobrar um lateral, um tiro de meta, mas desde o início, para mim isso não é futebol. Já o Flamengo não. O Flamengo é o time que, eu acho que não chega a esse ponto hoje com o Felipe Luiz, que é um cara mais inteligente, mais técnico, estudado, mas é o time que chega mais próximo do joga e deixa jogar. Não é? O Flamengo até tendo a necessidade de ter que vencer o Palmeiras, poder para colar da diferença que hoje é 4 pontos, chegar a 1 ponto apenas, o Flamengo tem que ir para cima. O Flamengo tem que vencer o jogo. Não acredito no Flamengo no abafa, querendo triturar e atropelar o Palmeiras. Em contrapartida, mesmo com o estádio lotado, que vai estar lotado sim, eu também não vejo um Abel Ferreira lançando o Palmeiras para frente. Por mais que seja um jogo bonito de se ver, porque os dois times vão tratar muito bem a bola, vai ser um jogo estudado. Estudado, mas não covarde, tal qual outros rivais que vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque faz. Aí bota a culpa em gramado sintético, é o juiz, mas não olha para sua incompetência. Aí perde para o Palmeiras, foi coisas fora do futebol que fizeram o Palmeiras vencer. Não, eu não vejo assim. O Palmeiras teve a sua competência e venceu os rivais. Então eu tenho muita esperança que o Flamengo, enfrentando o Palmeiras, joga o jogo. Não vai se lançar a louca, a doida para cima do Palmeiras, como também o Palmeiras não vai fazer isso, mas que faça o torcedor, ambos torcedores, desfrutarem de um bom jogo. Que precisamos disso. A gente vê cada jogo mequetrefe, não só do Brasil, até de ligas europeias, que todo mundo tem aquele glamour.
né? Mas não, o nível não nos apetece. Mas espero que queime minha língua e Palmeiras e Flamengo faça assim um grande jogo. Falando um pouco que eu já tinha citado sobre memória afetiva, não tem como lembrar do Flamengo e do Palmeiras e não lembrar os dois grandes jogos, mas grandes jogos mesmo, que já faz tempo que o Palmeiras não faz, jogos plasticamente com muitos gols, com jogadas, com dominâncias de ambas as equipes. Dois que eu guardo no meu coração foi a conquista de 2 títulos do Palmeiras contra o Flamengo. A Supercopa do Brasil de 2023, o 4-3, e o jogo do Deivinho, Libertadores 2021, 2-1 em Montevidéu. O 4-3 eu acho até mais emblemático do que a Libertadores, porque foi, eu digo até com uma certa certeza, assim, com a convicção, que foi o jogo mais jogado. Houveram-se bastante falhas, eu lembro, em 2023, das zagas, né? Então, mas foi um jogo de uma trocação franca, bonita de se ver. O jogo foi em Brasília, no Estádio Nacional de Brasília, e os torcedores queriam, cada um lotou a sua parte, queria ver um grande jogo, queria entretenimento, queria ver gols, e 4-3. Gol lá, gol cá, gol de letra do Pedro, golaço até do Gabriel Menino. Não, foi um jogo bonito de se ver. E o Palmeiras foi brindado com o título 4-3. O jogo da Libertadores, que tinha tudo para ser um jogo feio, mascado, picado, como foi a Libertadores anterior, que o Palmeiras ganhou na última bola com o Breno Lopes contra o Santos, no caso o Paulista. A Libertadores com o Palmeiras e o Flamengo, não foi. Foi estudado, foi, certo ponto, até catimbado, mas o Palmeiras jogou o jogo franco contra o Flamengo, jogou, tanto que saiu na frente, tomou o empate e não... Palmeiras foi brindado, sim, com a falha do Andrés Pereira, mas não foi só isso. Colocar a perda do título do Flamengo, somente Andrés Pereira. Se o Andrés não tivesse falhado, o Flamengo era campeão. Desculpa, você está desmerecendo totalmente o que o Palmeiras construiu. E o Palmeiras jogou muita bola. Como o Flamengo também cresceu, respondeu com muita bola, numa falha do Everton, o empate do Gabigol. Então aí foi para os pênaltis. Não, para a prorrogação. E o Deivinho, que é muito ativo, muito vivo, meio que percebeu que poderia ter o erro, o jogada que já foi treinado, o Palmeiras fazer o abafa, induziu o Andrés ao erro e o Palmeiras foi lá e se sagrou campeão. Então, eu levo no coração, quando eu penso no Flamengo, penso no Palmeiras, penso no Flamengo, nos dois se enfrentando, Supercopa do Brasil 2023, 4-3, e a Libertadores 2021, 2-1 Palmeiras. Então, e foram dois grandes jogos. Até hoje, quando se enfrenta Palmeiras e Flamengo, se bem que o prognóstico, o retrospecto assim, de Palmeiras e Flamengo, o Flamengo leva uma certa vantagem. Não no geral o Palmeiras tem mais vitória que o Flamengo, mas no retrospecto mais próximo da atualidade, o Flamengo vinha tendo até mais vitória do que o Palmeiras no próprio Allianz Parque. Por quê? Porque joga bola. Então, eu vou desmerecer o Flamengo? Não vou. Para mim, hoje ainda é a melhor equipe do Brasil. Mesmo o Palmeiras sendo 100% na Libertadores, líder do Brasileirão, classificado em Copa do Brasil, eu não vou dizer o Palmeiras é o melhor. Não, porque não é o melhor. Está sendo o melhor. Nesse recorte, o Palmeiras é melhor. Até pela pontuação e pela tabela. Mas, no jogo jogado, o Flamengo, na minha opinião, é melhor que o Palmeiras. Isso não é desmerecimento para o Palmeiras. O Palmeiras terá que jogar bola para poder superar um Flamengo. Uma coisa importante que tem que citar também do Palmeiras, a invencibilidade palmeirense também. Isso é uma coisa que muito me enche de esperança até para poder enfrentar um Flamengo, porque das últimas 15 partidas, detalhe para isso, 15 partidas, o Palmeiras ganhou 14. Não é que ganhou 10, empatou 4, não, ganhou 14. Só perdeu um jogo no Brasileirão para o Bahia. E eu me lembro totalmente como foram as críticas. O Palmeiras veio numa sequência boa, depois de fazer a final do Paulistão horrível contra o Corinthians, mas o Palmeiras perdeu o título do que o Corinthians ganhou. Me encheu de raiva, eu fiquei emputecido com a falta de atitude do Palmeiras de conseguir a proeza de perder para um Corinthians totalmente sofrível, raçudo, um time com vontade, com a faca entre os dentes. Mas o Palmeiras conseguiu essa proeza de perder para o Corinthians. O Palmeiras conseguiu,
ganhou jogos importantes e até improváveis no Castelão contra o Fortaleza, no Beira-Rio, que o Palmeiras não tem muita sorte mesmo, conseguiu ganhar do Inter e sempre jogando bem, com segurança, dominando a partida. Aí veio na sequência, perde pro Bahia. Nossa, acabou o mundo, mas esse Abel aí, ó, engana a gente ganhando do Inter e do Fortaleza, pega um Bahia e perde, porque foi no Allianz Parque. Mas o Bahia do Rogério Ceni jogou bem. Não é que o Palmeiras jogou. Foi um jogo estudado, tudo. O Palmeiras, na última bola, achando que o empate estava bom e naquele momento estava sendo bom, tomou o gol. Mas mérito do Bahia. Não é porque o Palmeiras é um time maior que o Bahia, que se o que o Bahia construir não teve mérito. Isso é besteira pensar isso. E eu não penso isso. Então, mesmo que o Palmeiras vier a perder para um Flamengo, e o Flamengo tem mérito, ele tem time para isso. Já falou de antemão. O Flamengo tem time que na bola, sem arbitragem, sem gramado sintético, sem nada. O Flamengo tem bola para ganhar do Palmeiras. E não é desmerecimento, não é querendo puxar sardinha para um lado ou para o outro. Tem bola para isso. Como o Palmeiras também tem bola e tem time e tem capacidade e tem um estádio ao seu favor, né, o público, tudo ao seu favor para poder vencer o Flamengo também. Por isso é a minha esperança do grande jogo. Muitos não veem isso, mas a chuva de críticas que o Palmeiras sofreu quando perdeu para o Bahia, parecia o Palmeiras estar na zona de rebaixamento. Parecia um Sport, parecia um Santos. Não, e não é assim. Então, que o Palmeiras se perder para o Flamengo, que seja na bola, sem interferências externas, mas se perder porque o Flamengo teve capacidade, ganhou, encostou na tabela, mas não passou, tem que ter essa consciência também. O Palmeiras não precisa ficar afobado. Fique tranquilo. O Flamengo, se vier a ganhar do Palmeiras, ainda não vai passar o Palmeiras. Então o Palmeiras tem que entrar com essa sobriedade. É bom empatar permanece os 4 pontos de diferença. Se ganhar, aumenta para 7, maravilhoso. Mas se perder para o Flamengo, não é o fim do mundo. Não é. Os desfalques de ambos os times, no caso, do lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira não entra em campo, mas também que ele está suspenso do jogo contra o Red Bull Bragantino e também vai estar suspenso também contra o Flamengo. Mas então vai ter o Richard Rios, Felipe Anderson, de novo Felipe Anderson se machucando, e Bruno Rodrigues, que está voltando, fazendo processo de transição física, provavelmente pode jogar ou aparecer durante o jogo contra o Sporting Cristal, que já está vida resolvido na Libertadores, Palmeiras 100% e classificado primeiro no geral. Então, desfalques mínimos, mais que o Richard Rios é importante, Felipe Anderson vem jogando bem, mas o Palmeiras tem time e tem peças para poder suprir essas ausências. O time do Flamengo tem desfalques sensíveis também. Eric Pulgar, De La Cruz, o Wesley, o Alan e o Gonzalo Plata. Então são peças importantes que poderiam fazer o Flamengo ganhar do Palmeiras. Então o Flamengo passará por causa dos desfalques mais dificuldades do que o Palmeiras, eu acredito. Um pouco da escalação, das prováveis escalações de ambos os times. O Palmeiras provavelmente irá a campo com o Everton no gol, a linha de zaga, dois laterais e 2 zagueiros, Gia e Piquerez nas 2 laterais, o miolo de zaga com Gustavo Gomes e Bruno Fux, né? Então eu acho que não vai ser o Mikael não, vai ser o Bruno Fux, o Mikael que já está apto a poder jogar. Os volantes Emiliano Martins e Lucas Evangelista que irá fazer a função de Richard Rios, e gosto do Lucas Evangelista, que marca muito bem, marca melhor do que um Richard Rios. Richard Rios é péssimo marcando, mas é muito bom sendo ofensivo, ofendendo a zaga adversária, né? Mas peca na marcação. Lucas Evangelista é um pouco mais completo, marca bem e pega um pouco na progressão. Ele tem um passe bom, mas a condução de bola que o Richard Rios tem, Lucas Evangelista não tem tanto assim, mas é um bom passador de bola. Ele não pode conduzir muito a bola, vai fazer 1-2 com o Estevão, ou com o Facundo, ou com o Maurício. O Palmeiras pode ganhar uma boa opção ofensiva e uma marcação legal defensiva. E mais pra frente, Estevão centralizado, que vai ficar trocando e revezando com o Maurício na ponta direita, na ponta esquerda Facundo Torres, o Vitor Roque. Talvez nessa escalação do Palmeiras pode sair um Facundo Torres, jogar o Maurício para a esquerda e o Palmeiras dobrar as laterais com o Mike. Não se surpreenda, palmeirense, que isso pode acontecer. Então, o Palmeiras ficaria mais parrudo na marcação.
Eu não, nesse quesito, não recriminaria o Abel Ferreira por causa disso, né? Porque é um Flamengo do outro lado. Isso não quer dizer que o Palmeiras vai ser retrancado, mas vai se preservar mais, né? Entregar a bola pro Flamengo, que, como tem a responsabilidade de vencer para poder grudar no Palmeiras, naturalmente vai dar espaços, e que o Palmeiras aproveite esses espaços. O Flamengo, por sua vez, vai ter o time, provavelmente com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, uma boa zaga, uma boa zaga mesmo, né? Se comparar, melhor que a do Palmeiras? Pode ser sim, com um conjunto melhor, mais ajustado e azeitado, mas é muito boa zaga, eu gosto. Everton Araújo e Gerson, um senhor jogador, gosto muito do Gerson, e Arrascaeta, para mim, o melhor 10, que, na função de 10, se bem que ele alterna, ele é mais ou menos grosseiramente comparando, um Maurício com o Estevão, ficam trocando centro, ponta e centro. A Arrascaeta faz muito bem essa função também pelo Flamengo, trocando posição com o Luiz Araújo ou com o Everton Cebolinha. Ele não fica parado só tocando bola, não, ele progride. Por isso eu gosto muito do Arrascaeta por causa disso. Aí à frente do Flamengo, Luiz Araújo numa ponta, Everton Cebolinha na outra, e como falso 9, porque centroavante ele não é, Bruno Henrique, que é extremamente perigoso. Por mais que já teve contusão, já teve algumas polêmicas extra-campo, gosto muito do futebol do Bruno Henrique. Não é o mesmo de 2019, 2020, mas é muito bom ainda. É um senhor jogador. Então, cuidado, Palmeiras. Esse é um grande Flamengo, não é um time qualquer. Então, o pré-jogo vai ser esse. Falei da escalação de ambos os times, as prováveis escalações dos times. Falei que são os melhores times do Brasil, e isso sai de fato. Se o torcedor tem a esperança que pode ocorrer um bom jogo, é Palmeiras e Flamengo. Não vai querer um Palmeiras e São Paulo, um Palmeiras e Corinthians, que não vai ser jogo bonito de se ver, vai arder os olhos. Mas um Palmeiras e Flamengo, acredito que irão tratar bem a redonda, a bola. Falei da minha memória afetiva, falei da invencibilidade palmeirense e os desfalques de ambos os times. Então é isso. Na torcida, estarei, e sempre estarei na torcida, que o Palmeiras vence. Estou confiante. Acredito sim que o Palmeiras vença, minha opinião. 2-0, 2-1, mas cravo, 2-1. 2-1 Palmeiras, acredito. Palmeiras mantém uma longa invencibilidade que está. O Palmeiras não está mais invicto no Brasileirão, perdeu para o Bahia, mas está pontuando muito bem, né? Jogando bem, né? Não plasticamente, mas efetivamente. Então, confiante. Para mim, os dois é um Palmeiras, eu já estaria muito satisfeito. 1-0 também. 0-0 também, só não gostaria de perder, né? O resto, manter a liderança é sempre importante. Então, confiante e feliz com esse momento palmeirense. E vamos lá, Palmeiras, agora é com você. A torcida irá apoiar e você, Palmeiras, você terá que jogar.